ano que vem recomeçam as discussões sobre o plano diretor e a especulação imobiliária está de olho em áreas da capital, alterando as relações de trabalho e o perfil do consumo. O Análise desta semana conversa com o professor de urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, Geraldo Magela, e o arquiteto Daniel Moura. Professor, antes de tudo, professor Geraldo Magela, agradecemos a sua aceitação pelo convite para participar do nosso programa. Essa lógica, professor, de crescimento da cidade, existem críticas, pelo menos bem esparsas, de que a cidade cresce a partir do norte, ou do norte, no caso, a ideia que o empresário determina. Vamos crescer para cá, vamos crescer para cá, e não existe, digamos assim, um planejamento, no caso da capital, em relação a isso daí. Essas críticas, elas são pertinentes e até que ponto isso é ruim aqui na capital alagoana? Como vai? Odilon, obrigado pelo convite, obrigado telespectadores da TV Mar. Essa sua provocação inicial, eu acho pertinente e bastante atual, né? Nós temos que compreender que Maceió hoje é uma cidade extremamente complexa e Maceió nós temos que entender como um campo econômico, como um espaço econômico onde agentes econômicos investem e procuram oferir lucros, outros procuram trabalho, outros procuram, né, enfim, viver. E nesse processo, é claro que os investimentos, há uma demanda, existem demandas da população de áreas para morar, áreas para localizar seus empreendimentos, seus negócios. Isso tudo gera, por exemplo, a necessidade de edifícios, construções, loteamentos, né, condomínios, conjuntos habitacionais, né, localização de indústrias e assim por diante. Então, isso tudo significa que agentes estão antenados nessas demandas e vão tentar realizar ofertar o que é necessário para que a cidade possa receber essas atividades, possam ser realizadas. O problema é que essas atividades, esses investimentos não podem ser feitos de uma maneira individual, caótica e anárquica. Por quê? Porque cada um, quando tenta fazer os seus investimentos, tende a lançar os seus empreendimentos, ele pensa da sua ótica própria, no seu lucro próprio, mas tem que se pensar no que aquele investimento pode alterar, impactar, por exemplo, a vizinhança imediata. O próprio plano diretor e já o Estatuto da Cidade prevê que qualquer empreendimento imobiliário de um certo porte necessita de estudos de impacto ambiental para ver, para antecipadamente quantificar e se qualificar que tipos de coisas ruins ou negativas podem ocorrer no entorno, para que se possa adaptar às condições específicas do lugar. Então, voltando à sua pergunta inicial, o que a gente percebe efetivamente na cidade é que a cidade parece que o crescimento da cidade, investimentos, falta uma certa coordenação, né? Uma certa harmonização dos investimentos privados, das iniciativas privadas, num grande projeto de cidade que possa adequar, que possa conduzir para onde queremos que a cidade cresça, onde queremos que se localize tais atividades, que sistema de transportes... Maceiós individuais que estão se criando, digamos assim, né? Maceiós individuais, cada um cria a sua, né? Pequenos núcleos, como se fossem várias cidades que depois a prefeitura tem que ir atrás tentando consertar, costurar as coisas que não foram pensadas de antemão. E aí são investimentos que poderiam ser simples e baratos, acabam ficando caros. Esse é o grande problema, João. O Daniel ele participa também de um movimento chamado Bicicletada, e eu imagino também, Daniel, que quando se tem essa parte da expansão desordenada da capital, os mais sacrificados também são os pedestres, tanto as pessoas que andam de ônibus, como também, principalmente como você, que anda bastante de bicicleta aqui na capital. Forma
como a cidade ela está expandindo, ela vai conseguir encontrar uma solução no futuro ou até mesmo no presente para adaptar também as pessoas que queiram andar de bicicleta ou que precisam andar de bicicleta? Olha, Odilon, eu acredito que a cidade ela está buscando o caminho mais difícil. Ao longo do século XX, a cidade foi se moldando em função do automóvel, né? E a gente, quando esse desejo de se moldar em função do automóvel, quando ele foi implantado no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, acreditava-se que o automóvel seria o veículo do futuro, né? Que todos os cidadãos teriam seu carro, né? Que seria um veículo para todos. E hoje a gente sabe que se todos os cidadãos tiverem seu próprio carro para se deslocar na cidade, a cidade não anda, né? Então a gente sabe que isso é impossível, a gente hoje já tem esse conhecimento. Então, o que nós temos que fazer daqui para frente é reverter isso que nós fizemos ao longo da segunda metade do século XX. Nós moldamos a cidade ao carro e nós temos que, a partir de agora, ir no processo contrário. Nós temos que diversificar as formas de transporte da cidade, oferecer meios de transporte coletivos eficientes para que os cidadãos possam usar, né? Espaços seguros e confortáveis para que os cidadãos possam utilizar a bicicleta como meio de transporte para distâncias de até 6 km, distâncias curtas, complementar ao transporte coletivo, e calçadas acessíveis, que nós não temos na cidade, né? A calçada, pela legislação da cidade de Maceió e da maioria das cidades brasileiras, ela é transferida, a responsabilidade da calçada é transferida para o proprietário do lote. Ele, apesar de ser um espaço público de circulação de pedestres, ele é transferido para o proprietário do lote para que o proprietário do lote faça a pavimentação e a conservação. E aí o que nós vemos é o poder público se preocupando com a pavimentação das vias, a gente vê toda a gestão que entra se preocupa em renovar o pavimento dos veículos, e a calçada, ela simplesmente passa a eternidade sem ser reformada, sem ter calçadas acessíveis, e os pedestres não têm esses espaços, né? Então, o que nós temos, a difícil tarefa que nós temos daqui para frente é de reverter esse quadro de que foi feito, moldado em função do automóvel. Mas, infelizmente, em Maceió, a gente não vê esse processo de reversão. A gente ainda vê um contínuo incentivo ao uso do automóvel por parte do poder público. Essa ideia do governo federal, desculpe te interromper, essa ideia do governo federal de investir maciçamente, e aí não é quase uma semelhança nas palavras, mas investir maciçamente no transporte de massa, como seguindo, no caso, o rastro dos protestos de junho do ano passado. Essa ideia não parece racional? A gente não vê esse incentivo do governo federal a partir do momento que ele reduz o IPI para o automóvel, né, que ele controla o preço da gasolina para que as pessoas possam continuar utilizando seu automóvel, né. Ele não dá incentivos mesmo, ele disponibiliza recursos para as prefeituras, né, mas a gente tem que entender que, apesar do governo federal ele dar esse incentivo para o transporte individual, o que a gente ouve muito falar aqui pela gestão municipal, não só essa, mas as anteriores também, é que o governo federal lota as cidades de carros, e aí a gente não tem o que fazer, a gente está de mãos atadas. E eu discordo dessa posição. Eu acho que é justamente no município é que nós temos autonomia para ir contra essa política do governo federal de entupir as cidades de carros, né? A gente tem que redividir o espaço viário, né, redemocratizar esse espaço viário, dando prioridade ao transporte coletivo, dando prioridade a outras formas de deslocamento. E aí é na municipalidade, é no município que nós temos esse poder, é com a legislação municipal que nós temos o poder de dividir o espaço viário de uma forma mais democrática, né? O cidadão, não há problema que ele tenha o carro, o problema não é ter o carro, o governo federal incentiva que o cidadão tenha o carro. Então, os cidadãos podem ter o seu carro. O problema é você usar o carro para todas as atividades, para você ir à padaria, para você ir à academia, para você ir a qualquer lugar que você precisa ir na cidade, você precisa sair com o carro, né? Então, o que deve se buscar é incentivar outras formas de deslocamento para que você possa, né, ter uma cidade mais democrática, uma cidade onde as pessoas possam se locomover com mais facilidade. Professor, a Prefeitura hoje discute modelo de licitação do transporte urbano, enfim, há uma certa resistência das empresas, há uma resistência de setores, mas, digamos assim, que existe essa discussão da licitação do transporte urbano. Vai ser a solução, digamos assim, para essa cidade caótica, como o senhor falou? Bom, tudo depende do projeto de mobilidade. Como eu falei, articulando, né, relacionando o que eu falei anterior, né, precisa um projeto global para a cidade. Você não pensa só o transporte isoladamente, não pode pensar isso isoladamente. Ele está relacionado a
uma relação de causa e efeito direta com o uso do solo. Se você abre uma via, investe no alargamento de uma via, ou na localização dessa via, ao longo dela, no sistema de transporte coletivo, imediatamente essa via vai se tornar um atrativo enorme para a localização de atividades. Atividades que eu digo, supermercado, escritórios, consultórios, porque todo mundo vai querer ficar perto da mobilidade, onde é mais fácil ter acesso a serviços, né? Tá, mas isso vai atrair mais gente, vai atrair mais carros, e aí com o tempo a cidade, aquela via já não vai suportar o trânsito e o tráfego, né, a quantidade de pessoas, os fluxos, né, que vão demandar aquele trecho da cidade. Então, um projeto global da cidade precisa pensar também as modalidades de transporte. Cada modalidade de transporte, por exemplo, você pega um transporte de massa, ele serve para uma coisa e tem um impacto específico sobre a cidade e ele tem que ter um desenho específico. Por exemplo, ele não pode disputar espaço com o automóvel. Se você tem uma via de transporte de massa, você não pode permitir que ao longo dela se localizem atividades que vão demandar, que vão gerar tráfego. Porque esse tráfego vai começar a interferir no transporte de massa, e aí o transporte de massa não vai andar e vai acabar virando novamente um transporte convencional. Então, o que falta realmente é essa concepção global. Agora, essa resistência dos empresários é talvez por uma falta de alternativa, de visão de como é que o negócio deles pode se expandir com o planejamento global da cidade. Porque do jeito que está, eles mesmo acho que não tem muito futuro. Quem ganha, professor, com caos, esse caos urbano que a gente observa em Maceió? Ninguém ganha. Ninguém ganha. Todo mundo perde. Quem ganha, quem pode, né? Esse é o flanelinha, é o que vende, aproveita o congestionamento para vender ali seu doce, né? O rapaz que vende água de coco, aquele que vende, enfim. Que usufrui da cidade parada, né? Talvez os postos de gasolina, porque você consome mais gasolina, mais combustível, mas todo mundo perde. Ninguém ganha com isso. Ninguém quer uma cidade congestionada, ninguém quer uma cidade parada. Todo mundo quer uma cidade que flua. Mas para isso precisa projeto. Precisa um projeto global, não apenas de transporte, mas de uso do solo, de para onde a cidade está crescendo. Você tem uma ideia, Maceió, a forma, se você olhar o mapa de Maceió, hoje é uma cidade que tem uma forma linear. Ela se estende, se estendia da lagoa em direção aqui a Jatiuca, mas hoje ela cresce em direção ao tabuleiro, ao aeroporto. Olha, a forma dela é uma cidade linear. E ela tem dois tabuleiros separados pelo Vale do Reginaldo. Um tabuleiro, no meio dele corre a Fernandes Lima do Bode de Monteiro, no outro a Via Expressa. Todos os dois correm paralelamente. O mapa, então, é uma cidade linear, ela é estruturada linearmente. Então, o que precisa fazer? Construir um sistema pensar um sistema de transporte de massa que possa liberar essas avenidas para o trânsito, para o transporte individual, deixa eles lá circulando, tá? E tira o transporte coletivo de lá, mas bota num lugar específico, num corredor específico, só para eles, sem interferência nenhuma, sem cruzamento, sem nada. A solução do metrô, por exemplo, o que é o VLT, por baixo do solo, não tem interferência nenhuma, ou então por cima. Não é o caso de Maceió, porque seria extremamente custoso, mas então encontrar um lugar onde esse transporte pudesse percorrer e depois ser alimentado pelo sistema hoje tradicional de ônibus, né, convencional de ônibus. Numa parceria público-privado, poderiam as empresas as empresas de ônibus hoje ver uma possibilidade de expansão no seu negócio, porque muito mais gente estaria circulando. Hoje, o que nós temos percebido é que o volume de usuários de transporte coletivo tem reduzido no Brasil. É uma estatística recente, se não me engano, do IBGE. Tem reduzido significativamente as pessoas que têm andado de transporte, porque o transporte coletivo não funciona. Né? Então, prefere andar no automóvel em segurança mesmo que fique lá parado uma hora e meia no trânsito. Né? Então, é isso, Odilon. Eu acho que tem que ter um projeto. Quando eu falei que Maceió não tinha um projeto, não quer dizer que ela nunca teve. Já teve. Se você pegar o primeiro governador de Alagoas, Melo Covas, uma das primeiras coisas que ele mandou fazer foi um projeto para Maceió, um desenho do Maceió. Século XIX, né? Século XIX, 1821.
é o centro de hoje atual, exatamente. Se você pega a planta de Melo Pau e bota e coloca em cima do mapa de Maceió hoje, do centro, é exatamente. Ruas, é um quadriculado, já todo mundo diz que o centro é desorganizado. Não é irregular, não é regular. É um centro até moderno. Depois tivemos mais 2 desenhos, 2 projetos, lá por meados do século XIX ainda teve um desenho de uma proposta de expansão, de como é que ficaria a expansão de Maceió, um projeto para a cidade, em planta. Não foi feito perspectiva, nada, mas em planta, como é que ele cresceria para o tabuleiro, para as praias. Já no início de 1930, por aí, um outro desenho foi feito também, já expandindo um pouco mais a cidade. Claro que nenhum desses 2 foram seguidos, porque a iniciativa, o poder público, né, na época não estava estruturada, nem tinha a visão suficiente para implementar esse tipo de urbanismo assim, mais global. O Daniel estava falando agora um pouco, né, dos automóveis, mas uma coisa interessante é que se você olhar os requisitos hoje quando se vai fazer um projeto de loteamento, largura de rua, largura de calçada é a mesma que se fazia 40 anos atrás. Então, os mesmos parâmetros usados. 40 anos atrás. Não existe uma fiscalização em relação, inclusive a lei de uso do solo, não existe uma fiscalização em relação a isso, não é verdade, Daniel? Há uma dificuldade em relação a isso, né? Inclusive, o Código de Edificações de Maceió, ele estimula que você tenha o carro, estimula que você use o carro. Enquanto outras cidades do mundo, se você vai construir um edifício, ele proíbe que você ofereça vaga de estacionamento no edifício, que é para estimular as pessoas a buscarem outras formas de se deslocar. O Código de Edificações de Maceió, ele obriga você a oferecer vaga de estacionamento. Se você não oferecer vaga de estacionamento, o seu edifício não tem autorização da prefeitura para ser construído. Então, isso é um estímulo para que as pessoas usem mais o carro. Então, todo edifício que vai ser feito na cidade, ele tem que ter estacionamentos. Então, são grandes áreas da cidade, né, que ficam áridas ali com todos aqueles estacionamentos. Você vê os shopping centers, né, aqueles espaços vazios, lotados de carros, né, e aí são vários polos geradores de tráfego na cidade que as pessoas precisam, todas as vezes que elas precisam se deslocar para aquele local, elas precisam ter um grande espaço de estacionamento. Né? Então, você não tem o incentivo ao transporte coletivo, que não demandaria tanto espaço vazio na cidade para estacionamento. A gente teria uma cidade mais compacta, né, onde as pessoas, né, tivessem uma necessidade de uma distância menor para se deslocar. Né, e o automóvel, ele proporciona essa expansão horizontal da cidade. Né, ao mesmo tempo que ele permite que você chegue a localidades distantes, ele também incentiva essa expansão horizontal da cidade. Né? É porque fica difícil também de abolir o automóvel. Além dele ser símbolo de status, também existe toda uma dificuldade. A própria cidade, ela não tem estrutura, por exemplo, de ônibus para poder comportar esse tipo de situação, não é verdade? Isso não é uma coisa que vai ser feita da noite para o dia. Né? Da mesma forma que nós passamos 50 anos, né, tornando a cidade independente do carro, a gente tem mais aí um período pela frente para reverter isso gradativamente. Mas aí, para reverter isso, para a gente tirar essa dependência do automóvel, a gente precisa oferecer opções para a população. Né? E a gente o poder público fazendo isso. Né? Como exemplo, a gente pode ver o PPA, que é o Plano Plurianual, que é o orçamento da Prefeitura durante os 4 anos. Né? Ele foi feito no ano passado, em 2013, e ele traça onde as verbas públicas, o orçamento público municipal vai ser aplicado entre 2014 e 2017. Nesses 4 anos, 3 anos dessa gestão e mais 1 ano na próxima gestão. Então, só para se ter uma ideia do estímulo que não está se dando aos outros meios de transporte, foi destinado do PPA 5 milhões de reais para o transporte coletivo, 2 milhões de reais para a bicicleta, para um viaduto que vai ser construído no bairro do Bom Parto, são 27 milhões de reais que foram destinados. Então, quando você fez aquela primeira pergunta, né, quem ganha com isso tudo? Quem ganha com esse caos na cidade? Né? Há empresas que financiam as candidaturas eleitorais, o poder público. Né? A gente tem o poder público como um representante da sociedade, mas a sociedade ela não faz nada mais do que ir votar. Né? Mas se ela não participa, se ela não se envolve com os partidos políticos, se ela não participa da política mesmo, e ela não se informa daquilo que está acontecendo, esses partidos políticos ficam dominados por essas grandes empresas que lucram com esse caos na cidade. Né? Então, a gente vê o mercado imobiliário, as empreiteiras, a própria indústria automobilística, postos de gasolina, as empresas de ônibus, empresas de coleta de lixo, essas grandes empresas que lucram com esse caos na cidade,
elas financiam as campanhas eleitorais e aí, após a eleição do candidato, elas querem tirar esse retorno, né? Então, a gente vê quais são os dois maiores investimentos dessa atual gestão municipal. Você vai falar desses dois investimentos no próximo bloco. O nosso programa vai fazer o seu primeiro intervalo. Lembrando que o Análise é transmitido também, além do canal 25, aqui pela TV Mar. Você também pode acompanhar pelo site, pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Voltamos já. Voltamos com Análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana nós estamos discutindo a expansão urbana de Maceió, o passado, o presente e o futuro. E no bloco anterior, o Daniel Moura, que é arquiteto, nós também estamos entrevistando o professor Geraldo Magela, da Universidade Federal de Alagoas. Você falava que a atual administração, no caso do prefeito Rui Palmeira, ela priorizou dois tipos de investimentos e eu queria que você continuasse exatamente continuando no bloco anterior. É isso que eu estou falando, é direcionado à gestão do prefeito Rui Palmeira. Isso a gente já observava na gestão do prefeito Cícero Almeida, na gestão da prefeita Cátia Borne, né? Isso perpassa as gestões, isso é a forma de se fazer política no Brasil hoje em dia, é essa. É com o financiamento de campanha, das campanhas eleitorais, através das grandes empresas que lucram com esse caos na cidade, né? Quem pode lucrar com isso na cidade, e após a eleição do candidato, essas empresas querem o retorno desse que elas fizeram. Agora, deixa eu te interromper de novo. Essa semana a gente viu, por exemplo, todo esse caldeirão referente à questão dos camelôs no centro de Maceió, e aí se reacende outro caldeirão, que é a história da favela de Jaraguá. No caso dos camelôs, eles querem um espaço para eles e a favela de Jaraguá não aceita o espaço atual que a prefeitura colocou para eles. Essa situação desses dois lados, ela vai além dessa discussão que você está colocando agora, da questão do financiamento, enfim, porque são populações que estão sendo, digamos assim, deslocadas praticamente à força. Mas a questão da sensibilidade político-eleitoral, ela é muito grande, não se observa isso também? Pois é, elas têm semelhança, essas questões, né? Você vê, a questão dos camelôs no centro da cidade, o que é? São pessoas que não tiveram acesso ao mercado formal, ao comércio formal das lojas, né, do centro, são reflexos mesmo do nosso sistema econômico. Elas estão excluídas desse sistema econômico e aí elas buscam, a forma delas se sustentarem é essa, ocupando os espaços públicos, ocupando os espaços onde que as não pessoas tem passam, espaço para eles também, que não tem né? espaço, porque a prefeitura não organiza esse espaço, né? A gente vê em outras cidades as feiras livres, né, os espaços que as pessoas, as próprias comércios nas ruas, né? A prefeitura ela poderia padronizar isso em certos locais e ter essas pessoas do mercado informal também incluídas no comércio, né? Aí é criado um shopping popular, né? É direcionado para aquele local. Aí os comerciantes, os camelôs, eles reclamam que os clientes não vão a esse espaço. Por quê? Porque é um local isolado, é um local distante, né? A questão da favela do Jaraguá, que a gente escuta falando como favela, mas é a Vila dos Pescadores de Jaraguá, né? Ela foi favelizada, ela hoje é chamada de favela, ela está em condições de favela porque ela foi favelizada pelo abandono do poder público, né? Se ela chegou a essa situação que está hoje de favela, de abandono, de favelização, foi o poder público que foi ausente naquele espaço, né? E hoje o poder público quer remover esses moradores dos bairros de Jaraguá e direcioná-los ao bairro do Trapiche, com que intenção? Né? Quais são os interesses que estão por trás? É isso que ainda não fica claro, é isso que o poder público não deixa claro, quais são os interesses, né? Ele diz que está preocupado com as condições de habitabilidade do local, mas os moradores dizem, eles querem habitar no local com condições de habitabilidade, eles não querem sair do bairro. Deixa eu ouvir também o professor Geraldo. Eu me lembro que, por exemplo, num dos governos, no governo Cátia Borne especificamente, havia uma discussão sobre aquelas pessoas que moravam ali no Dique Estrada, ali à beira da lagoa. E aí se criaram os conjuntos na parte alta de Maceió, Conjunto Carminha, Frei Damião, enfim, para que essas pessoas pudessem ser deslocadas para lá. E aí acabou se criando, digamos assim, um cinturão de pobreza naquela região. E hoje é sensível. A gente pega os dados,
inclusive da defesa social, é uma área dominada pelo tráfico, inclusive a escola Petrônio Viana, lá no Conjunto Carminha, ela acaba ficando sitiada em relação essa própria circunstância. Esse modelo de se deslocar pessoas da maneira como se utiliza hoje, é um modelo antigo, mas ele pode ser considerado ainda a principal solução hoje para se resolver essas questões? Olha, deslocar a população é sempre traumático. Não tem outro qualificativo para escrever isso aí. Maceió, ela é a capital de um estado, né, em que você tem muita pobreza, né, e você tem ciclos econômicos em que você tem períodos de safra, períodos de entre safra, em que, né, a população fica sem emprego e já tem que sobreviver. A cana-de-açúcar, o senhor se refere, né? Então, a cana-de-açúcar e outras culturas, mas também você tem uma dificuldade enorme, né, de superar os atuais modelos, né, tradicionais de produção e desenvolver outras formas de atividades que gerem emprego e que possam inserir a população em atividades produtivas. Então, essa população ela tem que procurar trabalho, e aí, não encontrando, tem a questão do camelô, né? São essas atividades que são geradas pelo próprio núcleo urbano, pela densidade urbana, né? Sempre alguém está precisando comprar uma flanela, alguém precisa fazer alguma coisa, um serviço, alguma coisa, então surgem essas atividades que não precisa uma qualificação grande e está, né, aberta para todo mundo. E essa população ela está fora do mercado imobiliário, né? Ou ela compra, onde é que ela pode comprar uma casa aqui em Maceió? Ou ela vai se instalar na beira da lagoa, ou nos terrenos que são normalmente abandonados, nas áreas livres que são abandonadas ou que não são cuidadas pelo poder público, né? O caso da beira da lagoa, o caso do Jaraguá, o caso todas as grotas do Reginaldo, do Jacarecica, né? Onde a população a mais carente encontra as condições de montar o seu barraco, que será sempre provisório, né? Ninguém quer morar nas piores condições. É claro que elas montam aquilo ali para tentar sobreviver e, com o tempo, acabam ficando, porque aquilo acaba consolidando, criando relações sociais, né? A vizinhança, né? E uma certa afetividade com o lugar e até falta de perspectiva, né? De localizar em outra região da cidade. Né? Há sempre a escolha, me parece, que é fundamental para onde morar, é a proximidade com o trabalho. Esse é o principal ponto, então, aliás, de alguns lugares. No caso aqui, Jaraguá, Lagoa, está muito próximo da principal área de geração de emprego urbano, ou seja, emprego doméstico, emprego de oficinas, essas coisas, esse tipo de trabalho que é tipicamente urbano, né? Então, nós preferimos morar. Então, são áreas disputadas. O caso do Jaraguá é essencialmente, claramente, uma área disputada. Tem vários grupos ali interessados naquela área. Tem os estabelecimentos, né? Houve uma substituição do estabelecimento. Hoje nós temos faculdades, temos escritórios de advocacia, bancos, né? Que querem se estabelecer ali. Outras tentaram localizar atividades ali, como para área de lazer noturno, como bares, essas coisas, né? Mas que entraram em choque, talvez, com o tipo de vizinhança, né? Então, aí, há expressões de remoção. Acho que a causa da insegurança é a população que está morando lá. Não sei, tem que se fazer um estudo para saber qual é, afinal de contas, o que os moradores do Jaraguá têm a ver com a violência ali. Pode ser que não tenha, pode ser que pessoas de outras áreas que venham exercer alguma atividade ali no Jaraguá e assim por diante. Então, a solução disso passa por um processo de desenvolvimento econômico da sociedade. Agora, deixa eu pegar um aspecto que o Daniel falou, que é a questão da participação da população, né? O que me preocupa muito no que nós estamos vendo hoje em termos de construção, né, de expansão, né, de criação de espaços urbanos, digamos, é um empobrecimento da paisagem.
As ruas hoje estão se tornando espaços inseguros, porque ou são muradas, muros altos, verdadeiras fortalezas, ou os prédios residenciais. Então, por essa questão de necessidade de estacionamento, estão construindo esse absurdo que é aquele embasamento que ocupa 100% do terreno, com vários andares de garagem, né, e que cria uma barreira. Você passa numa rua, aquela paredona de 4 metros de altura, né, que você não tem contato com viva alma ali. Esse espaço que está se criando em Maceió, e eu fico muito preocupado, porque isso afasta, isso destrói as relações de vizinhança, que é, digamos, o germe de toda a participação política do cidadão, né, que cria afetividade em algum lugar e as pessoas começam a se importar com... Eu moro, por exemplo, no loteamento de casas, né? A minha casa é a última casa da rua que tem muro baixo, né? Mas as pessoas ainda se incomodam com o que acontece lá, se reúne, discute e tal, né? Porque são casas ainda, mas já tem 4 apartamentos. Então, eu me preocupo no futuro que o que nós tínhamos de vida social, de vida comunitária, de política até de discutir ali, desapareça. Então, eu fico muito preocupado com esse tipo de arquitetura e de soluções imobiliárias que está se implantando hoje em Maceió, que não se preocupa na relação público-privado, a calçada com o edifício, tá? Então, o cara entra na garagem de carro, sai de carro, não tem contato. Não tem contato com as pessoas. Com nada. Não tem padaria, não tem nada. As pessoas a padaria é lá adiante. Esse a tendência, aliás, né? Parece que eles estão fazendo hoje conjuntos exatamente com essa ideia, né? Você tem que sair de casa para poder comprar do outro lado da rua o pão com carro e ao supermercado de carro, não é isso? Então, Os conjuntos Minha Casa e Minha Vida, esses grandes conjuntos construídos aí, são essencialmente residenciais, exclusivamente residenciais, né? Tem uma doutoranda lá da Faculdade de Arquitetura que está justamente estudando agora a emergência do comércio nesses conjuntos que estão afastados, longe desses centros estabelecimentos de abastecimento de conveniência. Então, o que esses moradores têm que fazer? Estocar alimentos em casa, porque não sair de madrugada, as coisas para ir comprar, porque não tem um comércio, uma padaria, uma farmácia do lado. Aí começa a surgir certos acordos de vizinhança no sentido de, abre uma porta ali, aí eu vendo uma farmacinha, não sei o quê, então ele está estudando esse comércio. O que é uma coisa que os conjuntos habitacionais antigamente tinham, né? Você pega os conjuntos Coabes, eles tinham a área, as quadras residenciais, mas tinha uma área de comércio. Benedito Bentes, aliás, foi pensado dessa forma. Foi pensado dessa forma. Não quero dizer que todos os conjuntos, a Minha Casa, a Minha Vida, me parece que recentemente houve uma abertura no sentido de contemplar esse tipo de atividade nos conjuntos também. Daniel, você concorda com esse ponto de vista dele? Concordo. E essa lógica que eu estava dizendo, né, do automóvel, que ele prejudica essa vida no espaço público, né? Quando as pessoas deixam de usar o espaço público, elas começam a achar o espaço público violento. Elas começam a dizer, não vou andar a pé pela cidade porque eu tenho medo de ser assaltado. Tem uma relação muito fria com a cidade. Exato, né? Não há essa relação com o espaço público. E aí a gente tem que entender que o que dá segurança ao espaço público não é a presença de polícia no espaço público, é a presença de pessoas. E aí, as pessoas podendo circular a pé, no transporte coletivo, de bicicleta, a gente tendo pessoas nas ruas, a gente torna os espaços mais seguros. Mas essa barreira que a gente precisa quebrar. É isso que a gente tenta, através do movimento da bicicletada, tentar mostrar para as pessoas, né? Que elas precisam utilizar mais os espaços públicos, a gente precisa ter mais incentivo do poder público para esses meios de transporte que utilizem mais o espaço público e não mais o automóvel, que ele está criando uma sociedade isolada. Essa cidade que sai do condomínio fechado, vai para o edifício de escritórios, vai para o shopping center, tudo é feito de carro e você não tem relação com o espaço público, você não tem relação entre as pessoas não se encontram, não há mais esse encontro no espaço público, né? E para piorar, chegou o celular agora, né? O smartphone que as pessoas não se falam mais, ficam face a face. Olhando no telefone. Tem uma discussão que houve também em relação à própria questão do farol, o farol em si, o equipamento, que se discutia a questão do
tamanho dos prédios. Qual é a linguagem que vocês usam para isso? O cone do farol, né? É o cone do farol, inclusive aquilo ali, havia discussão, inclusive é diretamente ligada também à questão da construção dos arranha-céus, que dizem que para a cidade ser moderna, ela precisa ter, digamos assim, arranha-céus. Houve uma proposta também, até ali na região norte, no litoral norte, para que os empresários que quisessem fazer os seus arranha-céus, eles pudessem investir em saneamento básico. Isso não seria uma forma de, por exemplo, descentralizar algumas áreas que hoje são inviáveis do ponto de vista de trânsito, por exemplo, centro, algumas áreas da parte alta? Não seria uma forma de ajudar ou desafogar isso daí, Daniel? Olha, Dilon, essa é a lógica do automóvel. A lógica do automóvel é essa. A cidade está congestionada nessa região, nós vamos expandir horizontalmente essa cidade para ter mais espaço, para ter mais carros, para as pessoas poderem circular melhor com esses carros. Então a gente vai criando mais vias, criando viadutos, expandindo horizontalmente a cidade para caber mais carros na cidade. Quando que a gente poderia utilizar o espaço que a gente tem hoje, esse espaço que a gente da cidade já consolidada que a gente tem, de uma forma mais racional. Mas isso não é uma utopia, por exemplo? Não é Algum utopia. lugar no mundo faz isso? As cidades europeias, elas fazem isso. Aqui no Brasil, a gente tem a cidade de Curitiba, que o professor Geraldo já citou. A cidade de Bogotá, na Colômbia, ela copiou o modelo de Curitiba, levou esse modelo para lá, criou o sistema Transmilênio. O próprio prefeito Rui Palmeira esteve recentemente em Bogotá, conhecendo esse sistema de Bogotá, e a gente espera que traga essas... É caro ou existe muita pressão política para não se implantar isso? É muita pressão política. De quem? Justamente desses financiadores de campanha. Né? A questão é essa. O que é racional para a cidade? Né? A gente tem que pensar o que é racional e o que é irracional. O que é irracional hoje, Marcelo? O que é racional para o cidadão é aquilo que é mais barato. Né? É você poder ter os serviços públicos coletivos. Né? Quando você tem os serviços coletivos, eles são mais baratos. Né? Se você tem um transporte coletivo, você tem sistemas coletivos, todos os sistemas coletivos são mais baratos. Então, o poder público ele deveria agir em função do cidadão, buscando aquilo que é mais racional, aquilo que vai despender menos recursos, mas a gente vê justamente o oposto. A gente vê o poder público agindo, procurando fazer aquilo que é mais racional para o capital. Mas mas não há, por exemplo, a ideia, a faixa azul não é uma tentativa de investir mais na questão do transporte de massa? Na Via Expressa também não existe essa discussão também da faixa azul? É uma iniciativa louvável do poder público, essa da faixa azul. Né? As pessoas que utilizam o transporte coletivo elogiaram bastante, disseram que o ônibus agora está conseguindo desenvolver uma velocidade maior naquele espaço, né? Mas foi uma iniciativa limitada. Né? Se a gente for avaliar o quanto que foi gasto nessa faixa azul, você vê o benefício que ela trouxe. Foram gastos R$400 mil pela Prefeitura de Maceió na execução da faixa azul. R$400 mil. O que a Prefeitura pretende gastar no viaduto do Bom Parto são 25 milhões de reais. Então você vê a disparidade de recursos. Né? Então essa faixa azul ela precisa ser expandida para outras regiões da cidade. Precisa ser expandida para a Avenida Menino Marcelo, para a Avenida Gustavo Paiva, para esses principais eixos da cidade, para que o transporte coletivo possa funcionar. Porque não adianta o transporte coletivo ter agilidade na Fernanda de Lima e quando ele chega na Barão de Atalaia, ele fica enganchado no engarrafamento e não consegue sair do lugar. Está tudo lotado de carros. Nós vamos agora a mais um bloco aqui do nosso programa Análise, lembrando que o nosso programa ele é transmitido aqui pela TV Mar, canal 25 na NET e também simultaneamente pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Voltamos já. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nós estamos essa semana discutindo a expansão urbana de Maceió, presente, passado e futuro. Estamos entrevistando o professor de urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, Geraldo Magela, e o arquiteto Daniel Moura. Professor Geraldo Magela, essa concepção de que Maceió ela tem ruas pequenas ou antigas demais para um transporte moderno demais, estreitas demais e um transporte moderno demais, historicamente, ela cabe nessa concepção mesmo? Até porque Maceió, eu acho que não é a única que sofre com isso. Olinda também tem essa ideia, tem partes de Recife que também tem esse tipo de concepção, enfim. É assim mesmo? Olinda é uma cidade colonial, né? Herança da colônia. Parte de Recife, o Recife Antigo também foi herança colonial. Maceió praticamente não participou do período colonial, já começou, quando começou a se desenvolver mesmo
o porto. Moderna, digamos assim, né? Não diria moderna, né? Foi logo após a abertura dos portos, né? Mas ainda, digamos, pegou o final do colonial, 1808, digamos imperial, assim, com Dom Pedro, né? Aliás, Dom João, né? Então, ela praticamente durante uns 80 anos, um pouco mais, um pouco menos, ela se desenvolveu naquela parte da planície, né? Embaixo do tabuleiro, que envolve o centro e os arredores dali. Ela apenas subiu os tabuleiros no final do século XIX, quando possivelmente se resolveu o problema da água, né? Você não consegue morar em nenhum lugar se não tiver água disponível, né? Então, mas naquela época o transporte, se você pegar os códigos de postura na época, elas disciplinavam aonde você não podia amarrar cavalo, as carroças não, né? Falava em carroça, não falava em carro, essas coisas, né? Alguma definição de largura de rua você já encontra nos códigos de posturas antigos, mas ele realmente vai aparecer como uma definição mais clara a partir de meados do século passado, século XX, 1950 em diante, que vai começar a se definir largura de rua, largura de calçadas, posturas municipais de uma maneira mais complexa. Mas ainda era para cidade pequena. A senhora era cidade pequena, até 1960, o máximo que a cidade, como espaço contínuo de cidade que nós tínhamos, era ir até os Usineiros. Depois você encontrava lá a Bomba do Gonzaga, né, Bebedouro, coisas assim, subúrbios, arrabaldes, que ainda não estavam interligados com a cidade. É de 60 para cá que a cidade se expandiu. E se expandiu de que maneira? Você tinha o eixo, primeiramente o eixo na direção ao norte, né, pelo tabuleiro, a Fernando de Lima, do Valdemar Monteiro, e aí uma série de glebas, né, antigas propriedades rurais, né, glebas perpendiculares a Fernando de Lima, que foram sendo parceladas, umas estreitas, outras mais largas, uma rua central em Espinho de Peixe, né, mas pensada só naquele pedacinho, o que precisa de largura de rua para o cara sair, o morador sair da Fernando de Lima e chegar na casa dele. Então, uma ruazinha estreita, não precisa mais do que isso. E assim se pensou o resto da cidade. Sempre uma coisa pensada nunca se pensou o global. Tanto é que você hoje, para se encontrar, você não tem paralelas a Fernando de Lima com continuidade, você tem trechinhos pequenos, por acaso coincidiram, mas aquele trajeto tortuoso, você aí encontra o CEPA, você encontra o Hospital Usineiros, que são glebas grandes que interrompem qualquer possibilidade de ter um sistema viário mais complexo, um binário, alguma coisa seguindo ali. E as posturas e as especificações de largura me parece que permanecem as mesmas de 40, 30 anos atrás. Não que vamos pensar que isso vai ser um impedimento para os grandes fluxos urbanos, mas até para o fluxo local, né? Porque a cidade, nós temos que né? A sociedade incorporou o automóvel como um modo de vida também, né? Seja um ou dois, né? Três automóveis por domicílio já é alguma coisa que não devia, que eu acho que já é excessivo, né? Mas essa quantidade de automóveis precisa de espaço realmente para se locomover, mas localmente. E cresceu também o número de habitantes, né? Os loteamentos inicialmente são pensados para casas. Não demora 10, 15 anos, são prédios. Onde morava uma família, hoje mora 20, 30. Então tem mais gente nas ruas. E as calçadas ali, 3 metros de calçada, 2,5 metros de calçada. Modelo antigo, né? Como é que você vai... Uma área da cidade que está sofrendo mais com isso, professor, que o senhor identifica? Logicamente, Ponta Verde. A área do litoral aqui, que era toda... Mas a Ponta Verde era mais moderna, mais atual, digamos assim, né? Sim, mas você veja, toda ela foi loteada para casas. Eram casas que tinham lá. E hoje são prédios. Então, você multiplica essa população por 20, 30, né?
Você imagina que um lote antes que tinha uma casa, né, uma família morando com um carro, 2 carros no máximo. Hoje você tem um edifício com 20 famílias ali, com 2, 3 carros por família. Então você imagina a pressão no espaço público de toda essa frota de automóveis, né? E você tem uma coisa que não é elástico, é o espaço urbano. Ou você desapropria e cria avenida, que aí você vai deslocar pessoas, você vai incomodar, você vai, né, afetar interesses, e aí uma batalha, às vezes judicial, que dura muito tempo, né? É um traumatismo, né? Ou você disciplina, você repensa todos os requisitos que são necessários em termos de dimensionamento do espaço público, calçadas, vias carroçáveis, essas coisas, né? Até a densidade urbana, controlar. A densidade urbana é um instrumento fundamental de você disciplinar quantas pessoas numa determinada área é adequado você receber. Você não tem uma superpopulação na área e tem uma pressão enorme sobre o sistema viário, sobre o sistema de esgoto, sobre o sistema de abastecimento de água, energia. Né? Às vezes você inaugura um edifício e começa a ter problemas de queda de energia, não sei o quê, por quê? E até alguns edifícios que também são tão abaixo do nível da rua que a água invade durante uma cheia, por exemplo, durante uma chuva mais forte. Principalmente na área litorânea você tem um lençol freático muito alto, né? Muito próximo da superfície do solo, e aí você tem esses problemas Maceió chove, a média, 2.000 milímetros por ano, em grande parte concentrado entre maio e agosto, né? Você tem problemas sérios de deslizamentos e alagamentos, né? Apesar das grandes obras que foram feitas de macrodrenagem, de canalização, mas essa parte de baixo, hoje me parece que é que sofre mais por impermeabilizaram tudo, né? Que eu estava falando agora há pouco desses embasamentos de prédio. Quando no código de postura ou no código de edificações se exige que uma edificação ela tem que ter um recuo frontal, tem que ter um recuo lateral de fundo e outro lateral, é para você deixar livre essa área para a água da chuva poder ser absorvida pelo solo. Mas impermeabiliza tudo, essa água vai para a rua. Essa água da rua vai para as galerias não suportam e alaga tudo. Um edifício só não tem problema, mas imagine todos os edifícios da área fazendo isso. E hoje em dia, até as casas, né? As casas, que é uma coisa que eu acho que a prefeitura deveria fazer uma campanha educativa no sentido das pessoas retornarem a fazer seus jardins, porque hoje em dia a tendência é impermeabilizar para quê? Para estacionar o segundo, o terceiro carro, porque já a garagem foi feita para um carro só, não cabe estacionar, tem que ter uma pavimentação. E aí perde um espaço, terreno de absorver essa água, né? E essa água vai para a galeria, e aí novamente esse problema de alagamento. Vou passar a bola também. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, você respondeu, mas eu queria também exatamente que o Daniel pudesse falar sobre isso, essa ideia dele, por que ela não é viável? Exato. É uma ideia interessante, mas não é viável, não é verdade, professor? Ela tem uma certa resistência também das pessoas e também do poder público, não é verdade? Mas esse questionamento que você fez sobre a expansão para o litoral norte, né, para Gustavo Paiva, né, para L101 Norte, né? O que o professor falou da Fernando de Lima, da forma de ocupação da Fernando de Lima, que hoje ela está praticamente congestionada, né, na cidade, a gente, né, é uma das principais artérias da cidade, mas ela está praticamente congestionada. Aí vê, para Barra de São Miguel, por exemplo, na L101 Sul, a gente tinha congestionamento na rodovia, e aí o que o governo do estado fez? Ele duplicou a rodovia. Então, futuramente, nesse momento agora a gente resolveu o problema, mas futuramente, com essa ocupação que vem acontecendo da ilha de Santa Rita, com esse aumento da densidade populacional, como o professor falou, né, o aumento da densidade de ocupação na ilha de Santa Rita, a gente pode ter os mesmos problemas que a gente teve hoje, a gente pode ter isso futuramente. Por quê? Porque quando é feita essa duplicação, não é determinada qual a densidade de ocupação. Se você perguntar hoje ao governo do estado, à prefeitura de Maceió, à prefeitura de Marechal Deodoro, que é a ilha de Santa Rita fica em Marechal Deodoro, qual é a densidade de ocupação que eles estão prevendo para aquela região, isso não está determinado, né? Isso não está fechado, ninguém sabe. Eles vão ocupando, e aí quando o problema acontece, aí vão tentar remediar o problema. É o mesmo que está se discutindo para o litoral norte. O governo do estado, a prefeitura de Maceió, vem falando em duplicar a rodovia L101 Norte. Mas será que essa duplicação vai ser suficiente para
toda essa ocupação que o mercado imobiliário está pensando para o Litoral Norte, toda essa verticalização que foi feita na Ponta Verde, que hoje a Ponta Verde nos horários de pico ela fica totalmente travada para quem anda de automóvel, né? Eu digo para quem anda de automóvel, porque eu de bicicleta eu vou para qualquer lugar na Ponta Verde e nesse horário de pico é ótimo de andar, porque os carros ficam parados, eu com a minha bicicleta eu vou e não tenho nenhum risco do carro passar por mim em alta velocidade, tirando o fino da minha bicicleta. Você conhece pessoas que querem andar de bicicleta, Marcel? Muitas pessoas. Mas por que elas não andam? Não andam porque elas se sentem seguras, né? Com o quê? Com os carros, né? Com o desrespeito dos motoristas para com os usuários de bicicleta. Né? Então, é o que nós chamamos de uma demanda reprimida. Além dos usuários de bicicleta, que já utilizam hoje a bicicleta, seja por necessidade, né? por questão econômica, né? por necessidade, por não ter condições de ter uma moto, ter um carro, né? Ou pagar o próprio transporte coletivo, além desses que já usam e que estão morrendo, né, que a gente vê as pessoas morrerem aí atropeladas, né, além desses, ainda tem uma demanda reprimida de pessoas que gostariam de usar a bicicleta. Mas a orla de Maceió, ela tem uma ciclovia. Isso, mas é uma ciclovia externa à cidade, né? Ela contorna a cidade, ela contorna a orla marítima, contorna a orla lagunar, mas a cidade ela acontece no espaço interno da cidade. Quantos quilômetros de ciclovia Maceió tem e precisaria ter? Olha, Maceió hoje tem cerca de 30 quilômetros de ciclovia. E, segundo cálculos que eu fiz, baseado em outras cidades que já têm um padrão favorável de ciclovias, Maceió precisaria ter entre 200 e 500 quilômetros de ciclovia. Então, com os 30 que nós temos, nós estamos muito distante ainda desses 200 e 500 Distante quilômetros. quanto tempo? Isso nós poderemos dizer assim, distante é uma maneira de falar, né? Distante pelo que nós vemos o poder público atuando. A atual gestão municipal destinou apenas R$2 milhões para a construção de ciclovias. Isso vai a gestão Rui Palmeira hoje. Isso vai permitir uma construção de apenas 11 quilômetros de ciclovia na cidade, que nós vamos passar de 30 para 41. E aí eu fiz cálculos, se as próximas gestões mantiverem esse tipo de investimento. Esse ritmo de investimento, Maceió só vai atingir um nível favorável de ciclovias só no ano 2083 ou lá para o ano 2176. Desculpa, 2083 ou no ano 2176. Então, isso está muito distante, né? Então, essas verbas que eu falei, que foram destinadas ao viaduto no bairro do Bom Parto e a urbanização de Cruz das Almas, Jacarecica, que são 68 milhões de reais que a Prefeitura de Maceió, a atual gestão, pretende destinar àqueles bairros para permitir a expansão do mercado imobiliário naquela direção, com essa verba dessas duas grandes obras que a atual gestão pretende realizar na cidade, daria para nós transformarmos Maceió numa cidade com esses padrões de ciclovias de cidades europeias em apenas 4 anos. Né? Mas aí é a questão da participação política da sociedade. Se esses ciclistas que usam a bicicleta, eles têm raiva da bicicleta, eles querem se livrar da bicicleta e ir para a moto, ir para o carro, porque a propaganda na televisão toda hora está mostrando que ele tem que ter o carro, que o carro é que é a liberdade, que a bicicleta é coisa de pobre, né? E se as pessoas que gostariam de utilizar a bicicleta, essa demanda reprimida, não cobram do poder público, então os investimentos vão ser direcionados mesmo àquilo que a população ainda acredita que vai resolver, que são os viadutos. Se você perguntar aos motoristas o que tem que fazer na cidade para melhorar o trânsito, a maioria vai dizer tem que alargar as vias, tem que construir viadutos, ou seja, oferecer mais espaço para o automóvel se deslocar. Né? Ninguém vai falar tem que melhorar o transporte coletivo, tem que dar condições para você se deslocar de bicicleta. Né? O que os técnicos, o que os especialistas já mostram como soluções, ainda não é aquilo que o senso comum acredita. O senso comum ainda acredita naquilo que ele vê nas propagandas. Né? O correto é cada um buscar a sua solução individual. Onde é que a Prefeitura poderia dar o exemplo nisso daí? Onde ela poderia dar o exemplo aqui em Maceió? A faixa azul foi um grande exemplo. Né? A faixa azul as pessoas que utilizam o ônibus, elas perceberam a melhora na Fernando de Lima com a introdução da faixa azul. Foi uma coisa limitada, né, porque a faixa azul depois foi liberado a utilização pelos taxistas. Né, os táxis hoje utilizam a faixa azul, mesmo um táxi transportando um passageiro, ele usa uma faixa azul de um ônibus que está transportando 50 passageiros. Né, não foi admitida uma solução para a bicicleta hoje está dividindo o mesmo espaço que os ônibus. Os veículos complementares estão utilizando a faixa azul. Os automóveis que precisam acessar os lotes, eles passam também pela faixa azul. Né, então, foi uma solução que trouxe bons resultados, mas que ficou limitada àquele espaço da Fernando de Lima, que precisa ser expandido para o restante da cidade, mas com um melhor planejamento. Por exemplo, a gente sugeriu que essa faixa azul, em vez de ela ficar na faixa da direita, ela ficasse na faixa da esquerda. Aí o argumento da Prefeitura foi que eles não iriam fazer do lado esquerdo, porque eles pretendem fazer o VLT no lado esquerdo. Usar o canteiro central, Usar o canteiro central para o VLT.
Mas aí a gente perguntou, e se não for feito o VLT? Aí disse, então se não for feito o VLT, a gente tira a faixa azul da direita e coloca para a esquerda. Que no caso é no meio, né? Isso seria no meio, isso, na faixa como acontece em Recife, não é isso? Exato, em alguns trechos de Recife ela é junto ao canteiro central e como acontece em Curitiba, né? Ela é segregada do... Alternativa interessante, professor, essa para o trânsito? Mas eu queria chamar a atenção, a gente fala muito Ponta Verde, Litoral, Cruz das Almas, uma área que me preocupa muito em termos... Maceió vai completar 200 anos, daqui no ano que vem, se não me engano, 200 anos de emancipação. E uma área estratégica que tem sido deixada de lado e que Maceió corre o risco de perder é a área situada ali próximo ao conjunto Salvador Lira, Shopping Pátio, Distrito Industrial, toda uma área livre, no qual foi construída uma das lagoas de detenção de drenagem, da macro drenagem do Tabuleiro. Aquela área toda, na minha opinião, ela deveria, e de outras pessoas mais, poderia ser uma grande área pública para a utilização de toda aquela população nova, imensa, quase uma cidade, Maceió está duplicando naquela região lá do Tabuleiro, né? Então toda aquela área podia ser uma área de utilização pública com equipamentos de cultura, com parques, alguma coisa, porque é uma área que não pode ser construída, é uma área que naturalmente deveria ser deixada natural em função do relevo dela, é uma área alagável, sempre alagável. Então, ali deveria ser construído. Não foi construído a Praça Centenário em homenagem aos 100 anos de emancipação de Alagoas. Então, acho que seria visto aquela área lá como uma área... E tem uma região estratégica para a cidade. Temos uma cidade universitária, temos a quantidade de pessoas, 20 mil pessoas por dia que vão trabalhar na universidade, tem a penitenciária, enormes conjuntos, aquilo ali... E não tem um projeto urbano para aquilo ali. Aquilo ali está sendo loteamentos que vão se justapondo sem nenhuma concepção global de paisagismo, de equipamentos, nada. Pracinha. As mesmas praças que eu estava comentando com você antes do programa, que várias daquelas praças foram transformadas em lagoas de detenção, grandes buracos. O que era campo de futebol virou um buraco hoje, né? Então, e a população... Como é que ela longe da praia, né, longe dos grandes, não tem opções de lazer. Então, aí seria uma oportunidade importante, única, que se Maceió não tomar conta, ela vai perder aquela área. Tá? Bom, então, nós encerramos o nosso programa. É um assunto fantástico esse. Interessante é que nós, antes de começarmos o nosso programa, uma análise, a gente falava que existem temas e entrevistados que são tão bons que o programa poderia se expandir por mais tempo para que a gente pudesse discutir, e foi o caso de hoje. Nós agradecemos muito, Daniel Moura, pela sua presença aqui. Agradecemos também ao professor Geraldo Magela por participar do nosso programa hoje. Agradecemos você também, telespectador, por nos assistir aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. E lembrando também que o nosso programa é transmitido simultaneamente pelo site Gazeta, pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis. Toda a programação da TV Mar você pode acompanhar através do site da TV, que você acessa através do portal gazetaweb.com, além dos horários, claro, alternativos do nosso programa. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!